Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro do profeta Isaías 39, versículo 7, nós lemos: E até de teus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Agir sem refletir, ações erradas geram consequências. Ezequias, ao levar os babilônios para dentro do palácio real, não imaginou que aquela ação geraria uma terrível consequência. Agir sem refletir fez com que os seus filhos, alguns anos após, fossem feitos eunucos. Talvez você pergunte o que seria um eunuco. Bem, eunuco era um homem que tinha sua genitália removida, parcial ou totalmente, por motivação bélica, por punição criminal, imposição religiosa ou para servir em funções sociais específicas. Era muito comum alguns reis daquela época terem eunucos tomando conta do harém, homens castrados para tomar conta das suas esposas, das suas mulheres. No entanto, queridos, a palavra de Deus nos mostra que havia três tipos de eunucos. Aqui em Mateus 19, versículo 12, você vai encontrar o primeiro tipo e diz assim: Alguns são eunucos porque nasceram assim. O que significa? Aquela pessoa que talvez você conheça, que não tem atração pelo sexo oposto, não tem vontade de namorar, de casar, de ter uma família, que nasceu para viver sozinho, para cuidar dos seus pais, para cuidar de alguém. Talvez você conheça alguém assim. Não significa que ela tenha pretensão ou sensação ou emoções homossexuais, não é nada disso. Ela simplesmente não sente falta de uma pessoa, de uma companheira, de um companheiro. O segundo exemplo aqui, de Mateus 19:12, diz: Outros foram feitos assim pelos homens, o que significa o castramento. Pessoas que eram castradas para tomar conta das mulheres dos reis nos haréns, outros era por punição e várias outras motivações. Esses foram castrados contra a sua vontade. Mas o terceiro exemplo é muito interessante, que diz: outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E o texto termina dizendo: quem puder aceitar isso, aceite. Esse terceiro tipo de eunuco, para que você não pense que esta pessoa se automutilou, isto não é verdade. A pessoa que se fazia eunuco era aquela pessoa que se dedicava plenamente ao reino dos céus, a trabalhar em prol da obra de Deus. Pessoas que abriram mão de família, abriram mão de relacionamentos, porque o que estava em seu coração era se entregar totalmente à obra do Senhor e não ter outras preocupações que pudessem atrapalhar na sua missão. Nós temos dois exemplos interessantes na Bíblia de homens de Deus que se fizeram eunuco. Se você olhar em Jeremias 16, versículo 1 e 2, Jeremias foi alguém que Deus o chamou para uma missão de ser profeta às nações e disse: Jeremias, não case, não tenha família, não tenha filhos. Por quê? Porque Jeremias precisava se dedicar ao seu ministério de profeta e ele aceitou isso muito bem, isso não o incomodou. E o segundo caso já é no Novo Testamento, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8, Paulo está aconselhando os solteiros e os viúvos e diz: olha, se vocês não puderem casar, que não casem, que seja como eu. Não significa que Paulo não gostasse de mulher, que Paulo não quisesse casar, mas Paulo, possivelmente, por fazer parte do Sinédrio, ter feito parte do Sinédrio, e naquele período quem fazia parte do Sinédrio ou do Sinedrim, que era um tribunal composto por 120 homens, dividido em três classes da sociedade, sacerdotes e escribas e anciãos, esses homens precisavam ser casados. Então acredita-se que Paulo era viúvo, mas Paulo agora, depois que teve um encontro com Jesus, ele não quis ter um segundo relacionamento, por isso ele diz que fique como eu. Então, queridos, esse é o terceiro tipo de eunuco. Mas os filhos do rei Ezequias colheram as consequências erradas do pai, simplesmente porque o seu pai agiu sem refletir. E estes filhos se encaixaram com o segundo exemplo de Mateus 19:12, quando o texto diz: outros foram feitos eunucos.
pelos homens. Você percebe quando a gente age sem refletir, aqueles que estão em nossa volta, a nossa família acaba colhendo as consequências erradas que nós tomamos, que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nos ajude a não agir sem refletir, para que as nossas ações erradas não venham gerar consequências em nossa família, nossos filhos, aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, amém.